Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nossa convidada, antes de falar da nossa convidada de hoje, vou agradecer a nossa parceria com a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E hoje nós temos uma convidada que tem muita história e uma longa estrada no mundo jurídico. Já foi advogada por 16 anos e depois se tornou juíza. É com muito prazer que recebo hoje doutora Ângela Cristina Celestino de Oliveira. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar num podcast com esse tema tão, ao mesmo tempo que glamouroso, explicativo e educativo, né? É porque nada como aprender com experiências e entender que todo mundo tem perrengue na vida, né? Com certeza. Doutora, vamos lá. O direito surgiu na sua vida ainda dentro de casa, é isso? Eu acho que no ventre. É no ventre? Porque meu pai sempre foi voltado para o direito, né? Então, quando eu nasci, concomitantemente ao meu nascimento, ele ainda era um graduando em direito. Estudava numa universidade pública, que era federal, e se formou. E nos primeiros passos na advocacia dele, foi junto com os primeiros passos que eu dei. Que legal! Então, ele foi um grande expoente na advocacia, foi um advogado que ganhou um mercado, né, muito grande. Posso dizer que ele enriqueceu na advocacia, porque trabalhava muito e foi ganhando clientes. E ele fazia todo esse trabalho na justiça trabalhista. Olha! Ele, na época, foi quando houve um certo apogeu assim, da CLT, dos direitos, foi quando no auge do surgimento dos direitos na década de 60, né, quando os direitos começaram a realmente a ganhar uma posição de destaque, e ele acompanhava a jurisprudência, ele era um grande pesquisador, ele tinha uma capacidade de pesquisa muito grande. Que bacana. E eu cresci vendo aquilo, naquele universo, né, vendo ele no meio de processos. E ali eu também escolhi o meu caminho. E aí, naturalmente, escolheu por conta do contato. O contato foi importante. E ele amava tanto, e ele depois, com o tempo, passou a ser escritor, passou a escrever livros. Ele era mestre em direito tributário e começou a dar aula nessa área de tributário, escrevendo livros. Que bacana! E isso eu tinha uma ligação muito profunda com ele, emocional, de apego, e ali eu que bacana! Segui o mesmo caminho dele. E a doutora fez primeiro um concurso para escrivã. Eu advoguei 16 anos e num período, um certo período, eu comecei a imaginar que eu poderia fazer um concurso para juiz. Mas não podia começar pelo mais difícil, né? Eu falei, o primeiro tem que arranjar um patrão. E eu queria de alguma forma garantir a subsistência. Sim. Né? E não podia ficar arriscando, e nem tinha condições financeiras de ficar arriscando cursinhos e não passar em concurso. Então eu fiz concurso para escrivã judiciária, que é hoje o analista judiciário 2, né? Na época era escrivã do judiciário. Fiz o concurso, passei muito bem colocada, pude escolher onde eu queria ficar, e ao invés de escolher a Grande Vitória, eu escolhi ficar em Guarapari, que é a comarca que hoje eu sou titular como juíza. Eu escolhi ficar lá porque eu teria onde pernoitar e poderia ter mais condições de estudar, porque eu tinha filhos pequenos na época. Entendi. E eu precisava de estar próxima deles, não muito longe, como fiquei em Guarapari, a proximidade com Vitória é grande. E passei a estudar e passei no concurso e assumi em Guarapari a segunda vara civil. Aí fui escrivã durante 4 anos, foi o tempo que eu me dediquei ao estudo. Para o concurso. Para a magistratura. Encontrei juízes que eram meus chefes, mas que foram muito magnânimes comigo e viam o meu desejo de sair vencedora no concurso de juiz. Eles me ajudavam, me ensinavam, me davam oportunidades. Que legal. E daí eu consegui. Que bacana, que bacana.
E nessa trajetória como advogada ainda, alguma história que te marcou? Tem algumas histórias, mas de um judiciário que, graças a Deus, não existe mais, né? Eram histórias assim de realmente de desprestígio de alguns advogados e prestígio de outros. E eu ficava no rol dos desprestigiados. Então, eu me lembro que eu sofria muito, porque eu estava sempre do lado mais fraco, né? Então, na época, tinham grandes empresas que hoje nem existem mais no Brasil, algumas multinacionais, eu estava sempre do lado da parte mais fraca. Na época, não existia Código do Consumidor, então a gente estava sempre advogando para aquele que era a parte frágil, né? Então, eram experiências de grandes dificuldades na época. O advogado, na época, sofria muito, né? Os juízes tinham um tratamento muito... Não todos, obviamente, toda regra tem exceção, mas uma parte dos juízes eram muito cruéis no trato com o advogado, eram muito mal educados. Então, eu vivi algumas experiências que me marcaram negativamente pelo sentimento que você fica, mas também me ensinaram muito, porque eu dizia, no dia que eu passar no concurso de juiz, eu vou fazer diferente. Né? Então, as coisas que te machucam também te fazem crescer, te ensinam. Então, eu tirei disso o ensinamento. Então, eu fazia projeto, eu falava assim, um dia eu for juiz, eu vou fazer diferente. Hoje, graças a Deus, a maioria dos juízes tem outra mentalidade. Hoje existe um senso comum de que apenas estamos sentados em lados opostos. Um está ali advogando, o outro vai julgar, mas cada um com as suas prerrogativas, né? Com seus deveres. Sim, nós temos exatamente. Muitos deveres, né? Exato. Temos mais deveres do que prerrogativas, né? E até porque somos funcionários públicos, né? Ganhamos, nosso salário é pago pelo povo, né? E é isso que a gente tem que ter essa consciência e dizer que estamos ali a serviço do judicionado. Né? E como juíza, casos que te marcaram? Como juíza, o universo é gigantesco, enorme, né? Eu vivi muitas coisas boas, coisas lindas, coisas emocionantes, como vivi coisas tristes, presenciei o pior que o ser humano pode mostrar, né? Que são as mazelas familiares, maus tratos a crianças, né? Abandono material, emocional de filhos. Inclusive, teve um caso de um bebê num matagal. Como é que foi uma isso? situação de um bebê que me marcou muito, que ele foi achado num matagal, numa comarca que eu trabalhava, e quando ele foi achado, ele estava já quase que indo a óbito, porque a mãe fez esse parto, né, no meio do mato, ela presume-se que sozinha, e largou o bebê com cordão umbilical, placenta, ficou tudo lá no meio do mato. Quando foi achado por alguém que ouviu alguma coisa, essa criança nasceu com hidrocefalia e nasceu com a espinha toda exposta, né? Não tinha formado ainda. Então, a parte espinhal estava exposta. E quando foi socorrida, já estava contaminada, fez um quadro de sepsemia, porque estava ali no mato, né? No meio da terra. E quando recolheram, levaram para dentro do foro e entraram com ela no colo, no meu gabinete. Que a pessoa não sabia onde levar. Comarca de interior. Quando eu olhei aquela cena, eu falei, chama a ambulância, vamos para o hospital. Como a ambulância demorou a chegar, eu saí no meu carro, botei a pessoa sentada atrás e fui para o hospital da cidade. Chegando no hospital, teve o formalismo da entrada. Mas o nome, tem que ter um registro, porque você não pode entrar dentro do hospital com uma pessoa sem... Aí eu falei, bota aí o nome dela, é Esperança. Aí ela falou, mas Esperança de quê? Eu falei, bota que depois eu venho completar a ficha. Aí foi, acho que a única vez na minha vida que eu dei a famosa carteirada. Porque o juiz hoje em dia não faz mais isso, que é até feio, né? Eu falei com ela, aí eu peguei minha carteira de juiz, botei em cima do balcão, falei assim, vai lendo aí que eu vou subir com ela. E subi, já tinha um médico me aguardando, que lá do fórum, a assistente social já tinha ligado para o hospital. Eles levaram ela direto lá para dentro da sala de urgência e emergência. Dali ela foi operada, num primeiro momento. E logo em seguida os médicos falaram que precisava de uma órtose para
colocar, que seria uma válvula para escoar toda aquela água, porque já havia um comprometimento cerebral, né? Ela já estava com algumas funções comprometidas por causa do inchaço do edema no cérebro. E a partir dali foi uma luta, uma guerra entre mim e o poder público, porque o poder público não queria comprar a válvula e não tinha como, né? E essa válvula tinha que ser trocada com uma certa frequência, com idade, a cada 6 anos, 7 anos. Bom, a primeira, que era importante para mim, e disso aí desagou em mandados de prisões, de autoridades que eu decretei, porque aí eu perdi a medida, né? Mas foi por uma boa causa. E ela conseguiu ser operada, conseguiu colocar a válvula, e depois veio o problema maior que eu não tinha pensado. Aonde colocar essa criança, né? Era um bebê recém-nascido, prematuro, que precisava de várias cirurgias, e qual a instituição iria abrigá-la. E nós ficamos naquela situação, administrando o caos, e com o passar de uns 3 ou 4 meses, surgiu uma pessoa dizendo que queria adotá-la. Porque aí aquilo virou um assunto de mídia na cidade. Nossa! Né? Eu comecei a pedir a médicos que dessem apoio, porque ela precisava de várias especialidades, tinham vários problemas de saúde. E a Esperança acabou sendo adotada por um caminhoneiro e a esposa, que era do lar, mas eram pessoas extremamente religiosas, já tinham filhos crescidos, e levaram a Esperança para dentro da casa deles. Nós fizemos todo o processo de adoção e de desconstituição do poder familiar, de adoção. Descobrimos quem era a mãe, descobrimos os motivos dela, obviamente, que não justificam, mas a gente compreendeu o medo dela, e não era uma mulher jovem, já era uma mulher de meia idade, solteira. E com isso a Esperança foi adotada. Eu mantenho contato com a família até hoje. Hoje ela tem 18 para 19 anos. Tem as dificuldades dela, as limitações, mas o amor daquela família e toda a dedicação. Depois nós começamos uma guerra à parte, porque ela tinha que fazer um tratamento na Rede Sara, e precisava de financiamento de passagem aérea. Eu mesmo saindo da Comac indo para outro, continuei, de certa forma, ajudando, né? E hoje ela está aí já maior de idade, muito bonitinha, muito feliz, um mulherão grandão, ela é alta, grande. Tá lá, tem as limitações, né? Conseguiu aprender a ler com muita dificuldade, mas ainda assim trocaram o nome, obviamente. Os pais puseram o nome de Vitória, e com o sobrenome deles, e hoje ela vive muito bem. Que legal! E é uma coisa que me marcou muito por todo aquele sofrimento, né? E assim como é uma história triste, mas com um fim muito bacana, né? Que é onde eu pude imaginar que um casal iria se dispor. Pessoas humildes, de poucos recursos, mas foram incansáveis na criação da Esperança. Que bacana! E a tragédia do menino com 13 anos envolvido no tráfico isso foi muito de triste, drogas, né? Ele morava com a avó. Ele era envolvido no tráfico. 13 anos. Já tinha sido preso algumas vezes, eu já tinha conversado com ele, chamado a avó. E aconteceu que ele se envolveu num homicídio muito grave. Numa disputa de pedra de crack, ele matou um colega que dividia com ele algumas drogas, porque ele era usuário também. E ele era um menino muito articulado, falava muito bem. E ele matou esse menino, e na hora da alucinação lá, da droga, ele depois confessou para mim que ele queria saber como é que era um cérebro humano. Então, depois que ele matou o colega, que tinha a mesma idade dele, ele pegou uma pedra, amassou a cabeça do menino para tirar a massa encefálica, porque ele tinha curiosidade em saber como era. E eu mantive ele preso, né? Apreendido lá, e ele representava até um certo perigo para os outros internos, porque eu consegui alterar uma legislação estadual na época e consegui fazer com que esses menores cumprissem as medidas de internação debaixo do meu nariz, porque normalmente a gente condena e eles vinham para Vitória. E os pais não podiam vir visitar, e eles aqui só se aperfeiçoavam no crime. Sim. Então eu consegui, através de alguns deputados, mudar, e autorizaram eu executar as penas na cidade onde eu atuava, porque aí eu ficava mais
Eu ficava mais vigilante e propiciava a visita rotineira dos pais, né? E também comecei a dar curso para eles profissionalizantes. Quando eles estavam presos, eles estavam se profissionalizando. De vez em quando eu encontro com um hoje de 30 anos de idade, que já é pai, que fala: o primeiro curso que eu fiz, até hoje eu sou garçom, hoje eu sou maître. Oh, que legal! De curso que eles fizeram enquanto estavam presos. Alguns viraram músicos profissionais, porque na que época bacana! E esse menino, com o passar do tempo, lá dentro, com conversas, ele demonstrou a intenção de se livrar do vício, porque ele era resistente, ele gostava do uso da droga. Quando ele se interessou, eu consegui, com muita luta, uma vaga numa clínica privada, que era a melhor da cidade, era uma clínica famosa, que recebia pessoas de outro estado. E eu combinei com a promotora, ela fez o requerimento, eu dei a liminar e mandei disponibilizar uma vaga para ele. Ele entrou na clínica por volta de 1h da tarde, mais ou menos. A avó foi acompanhando, eu mandei a equipe multidisciplinar junto, levaram as roupas dele, faltavam algumas coisas, eu falei: pode comprar aqui, eu mesmo pago, a escova de dente, quando você entra nessas clínicas tem que levar um enxovalzinho. Sim. A avó não tinha condição, aí todo mundo quis ratear comigo, inclusive eu nem custei sozinha, porque um monte de gente se habilitou, porque a gente tinha tanta vontade de vê-lo bem. Ele era um menino de uma aparência muito bonita, e além disso ele tinha ele era muito bem articulado, e, apesar de não ter frequentado a escola, porque ele nunca quis, ele logo se evadiu do ambiente escolar por causa da droga, mas ele tinha uma bagagem que era dele, era espiritual, né? E a gente sabia que se ele se desse uma chance, ele seria alguém na vida. E ele tinha uma avó que era apaixonada por ele. O erro dela foi excesso de amor, né? Mas ele entrou por volta de umas 3h da tarde de uma sexta-feira. No sábado de manhã eu voltava da comarca para Vitória. Saí de lá cedinho, cheguei em casa, dormi no sábado à noite. No domingo eu acordei com uma ligação, que ele estava morto. Ele tinha tantos inimigos na cidade que nessa clínica particular, que era clínica de classe média alta, que eu obriguei o dono a disponibilizar uma vaga para ele. Coincidentemente, no alojamento que ele foi colocado, havia um desafeto dele, que era filho de um empresário. E esperaram ele dormir e ele foi enforcado com a conhecida Tereza, né? Tereza, no meio aí dos presos, eles amarram toalhas de banho ou lençóis para fugir ou para enforcar. Ele foi morto com toalhas de banho. No domingo de manhã. Então ele chegou a ficar uma noite vivo na clínica, que era o sonho da avó, e eu tinha comprado o sonho dela, de vê-lo recuperado, né? Mas ele se foi. E eu ainda carreguei por um tempo um sentimento de que eu tinha contribuído para aquilo, porque eu fiquei com aquele sentimento, porque eu tinha lutado muito por aquela vaga, né? Entendi. Que era uma clínica boa, famosa. Eu falei: vou conseguir uma vaga. Eu desagradei muito o dono por ele ter sido compulsoriamente, né? Ele foi ceder a vaga. Quando acaba, lá o meu menino encontrou a morte. E eu fiquei amargando por um tempo, mas depois eu entendi que ele procurou, né? Sim. Né? As consequências dos atos, né? Mas a gente, quando está no exercício dessas funções específicas, assim, área de família, área de infância, a gente fica passional, né? A gente perde o divisor fica apagado. É uma linha muito tênue, né? O divisor se apaga e a gente fica envolvido. A área da infância é a que mais toca, a infância e a adolescência? Eu acho que sim. Por tudo que eu já trabalhei em todas as áreas do direito. Mais do que o criminal, do que um júri. É triste também você ver as pessoas, né, matando, cometendo crimes absurdos, mas na área da infância você vê a falência da família. É quando você enxerga que ninguém nasce criminoso, né? Aquelas teorias do passado, de Lombroso e de outros filósofos, não são verdadeiras. Ninguém nasce criminoso, você é fruto do meio. Então você é fruto do excesso de amor, você é fruto da falta de autoridade, da autoridade familiar, né? Você é fruto do abandono emocional, você é fruto do abandono material. Né? Então
é uma área que toca muito, que você vê jovens aí, meninos de 9, crianças de 9, 10 anos. Nossa. Cometendo crimes, né? Trabalhando de olheiro, nas bocas de fumo, né? Nossa. Então é uma área que você se assusta. Até porque, né, as crianças são o futuro. Eu né? Então, decidi sair dali e pedir remoção para Guarapari quando eu comecei a chorar em audiência. Chorar em audiência. Você vai se desgastando tanto emocionalmente que você começa a ter reações. E o que se espera de um juiz é um equilíbrio, né? Sim, sim. E quando eu comecei a chorar em audiência, quando ia fazer uma oitiva, que uma mãe contava a história dela, por que os filhos tinham chegado naquele ponto, né? Quando eu comecei a ter esse tipo de reação, eu falei, tá na hora de eu ir embora, né? De eu mudar de área. Aí foi quando eu fui até o tribunal e pedi que eu queria sair de lá. Porque você vai se... Eu não sei, você começa a romantizar aquela atividade sua e isso você perde um pouco do foco, né? A tal da imparcialidade. E eu comecei a ter raiva do pai que abandonava o filho, entendeu? Você começa a ter sentimentos que não condizem com a sua necessária imparcialidade, né? E conta pra gente, ainda no interior, como é que foi esse júri das pessoas todas arrumadas para uma festa? Muito interessante. Cheguei na comarca, tinham já júris marcados, que o juiz que tinha passado por lá tinha deixado marcado alguns júris. É uma cidade de pouco mais de 7 mil habitantes. E foi muito engraçado, porque eu falei, como é que eu vou divulgar o júri? E eu precisava, né? O fórum não ficava dentro da cidade, o fórum ficava assim, na entrada da cidade. A cidade já era uma zona rural por si só. E o fórum fora daquele contexto do centrinho, o fórum então era algo que ficava longe da população. E como eu tinha um júri na mesma semana, eu então fiquei pensando, aí perguntei ao pessoal, não conhecia ninguém na comarca, os funcionários, falei, como é que faz júri aqui? Doutora, a gente manda anunciar na rádio. Na rádio. Era uma rádio local. Aí eu fiz um texto, pedi para alguém levar lá na rádio para anunciar o júri, porque o júri tem que ter, o júri o júri é feito pelo povo, né? O conselho de sentença nada mais é do que pessoas do povo, e o júri tem que ter publicidade. Mas foi uma coisa que eu amei ver. Quando o júri estava marcado para iniciar às 9, quando foi umas 7h30 da manhã, começou a chegar táxi, carro de praça, que eles chamam lá de carro de praça. Algumas carroças com pessoas em cima, crianças, o pai, o avô, a mãe, a família toda. Eles, a maioria de longo, nossa, de cabelo feito, de unhas feitas, 7h da maquiadas, manhã. Começaram a chegar as pessoas. E tem outro fator também muito interessante. Normalmente tem o almoço, né, que você serve ao conselho de sentença e aos advogados, aos promotores. Só que toda comarca que eu chegava, que eu fazia júri, eu gostava de servir o almoço também para o público, porque eu era juíza ainda substituta, e andava por comarcas do interior, comarcas pequenas. Muito simples. E como sempre, na época, hoje, depois de muito mimimi, hoje é crime a prefeitura fornecer comida. Naquela época era o natural. Quando existia júri, a prefeitura fazia uma parceria e comprava os marmitex e mandava, porque a prefeitura, em tese, não tem nada a ver com júri, né? Sim, sim. Mas era uma prática. Era uma praxe que não era vista como oficiei a prefeitura. E eu normalmente pedia que mandasse mais, assim, 50, 60 marmitex para as pessoas que estavam ali assistindo, muitas não tinham recursos, né? E eu fiz a mesma coisa quando eu cheguei, pedi. E também eles iam por isso, pela alimentação. Porque quando eu cheguei na cidade, falaram, olha, tá vindo uma juíza aí que dá comida para todo mundo do júri. Aí a comarca, já o salão tinha do fama. júri lotou. Foi todo mundo para lá, encheu todo mundo de longo. E no dia seguinte, o comércio, todo mundo feliz da vida comigo. Doutora, quando vai ter mais júri? Porque eles venderam muita roupa, muita sandália. As pessoas pegaram emprestado, sandálias altas, maquiadas, cabelos penteados, sabe? E o júri lotou, depois foi aquele almoço, aí eu mandei correr, comprei até com o meu recurso, mais marmitex, porque tinha muita gente. Tinha muita gente. E virou uma festa, o júri.
Olha. E foi uma coisa assim que eu guardei com muito carinho, porque eu não fui um júri tão animado, sabe? Que as pessoas... Foi absolvido? Não, foi condenado. Foi condenado. Foi um crime muito feio. E também isso chamou muita atenção das pessoas. Entendi. Foi um crime estranho. O cara duvidava que o bebê que a mulher estava esperando era dele ou era do colega que trabalhava. Eles trabalhavam na Capina, numa área rural. Bem longínquo, assim, do centrinho da cidade, que já era pequenininho. E ele, na dúvida, num final de semana, ele bebeu e ele resolveu tirar o bebê de dentro da barriga dela para saber se era de pele morena ou pele branca. E ele fez isso dentro de casa. Nossa. E depois que ele que tirou lá o bebê e a mulher, os dois morreram, né? O bebê e a mãe. Ele enterrou no fundo da casa, mas fez uma cova rasa porque ele estava bêbado, não teve força suficiente para cavar muito. E quando acaba, depois, uns dias passados, uns cachorros da região cavaram e o corpo apareceu. Foi ele que foi nesse júri. Não tinha como ser absolvido. Graças a Deus foi condenado. E nessa mesma cidade, quando eu cheguei como juiz, o primeiro dia, eu acho até que eu comentei isso com o seu assistente. Eu cheguei na Comarca por volta de meio-dia. Cheguei no fórum, me apresentei, falei, eu sou a juíza que estou chegando aqui nessa mesma comarca. Eu, quando chegava em comarca, assim, eu me preocupava muito com o aspecto criminal, né? Porque nessas comarcas, assim, você é juíza de todas as matérias, é um juiz só, né? Mas eu sempre tive muita preocupação com o criminal e com a questão dos menores. E me lembro que para esperar o almoço, eu tinha parado na estrada, tinha feito um lanche, falei, vou esperar, vou na delegacia. Cheguei na delegacia, tinham 3 pessoas do lado de fora, com marmitex, comendo. Cheguei, cumprimentei, boa tarde. O delegado tá aí, como é o nome do delegado? Doutor fulano, não tá em tal lugar. O município fazia divisa com o Rio de Janeiro, ele estava na cidade do Rio, vizinha. E eu falei, e o escrivão de polícia também? Não. Eu falei, vocês quem são? Na verdade, aí eles não falaram quem eles eram, cada um falou o nome. Eu falei, tá, mas prazer. Aí dei a mão a todos eles. Vocês são quem? Nós somos. É que nós estamos aqui, mas a gente não tem culpa de nada. Aí eu vi que eles eram os presos. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui fora? Não, é porque a gente limpou a delegacia, a gente fez nossa comida, agora nós estamos acabando de almoçar, nós vamos voltar. Pega a chave, fulano. Cada um entrou na sua cela, trancou do lado de dentro, aí ficaram conversando comigo. Do lado de dentro da cela, eles tinham a chave da cela, então eles abriam, saíam, limpavam, ia na rua, comprava as coisas, a lista de compra que o delegado deixava, eles faziam o trabalho de secretário do delegado. E quando eu questionei, eles, na mesma hora, eles pegaram a chave, cada um entrou na sua cela, trancou, aí botaram a mão na grade. A senhora pode conversar com a gente agora. Olha, eu não tenho culpa, queria que a senhora olhasse meu processo. Aí eles começaram a advogar em causa própria. Advogar em causa própria. Pedindo para eu olhar o processo deles, que eles estavam ali, todos estão ali injustamente. Né? Claro. E eu, assim, foi uma coisa que eu, na hora, não podia rir. Na hora até eu fiquei mal impressionada com o delegado, né? Sim, claro. Então saí de lá meio... Falei, vou ter trabalho nessa cidade. Um delegado sai, deixa a chave com os presos, né? Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que era um hábito ali, né? Porque os presos mais perigosos, eles recambiavam para Vitória na época. E aqueles eram aqueles presos de toda semana, que são clientes. São clientes habituais, da delegacia. Né? E nessa cidade teve muita coisa engraçada. Tinha um cara que toda noite ele roubava tudo que tinha nos varais das casas. Toda noite. Aí, no dia seguinte, quando ele ficava preso, ele mesmo mandava recado para mim dizendo que, essa noite fala com a doutora que eu não vou, porque eu não vou beber. Então ele mesmo já me avisava quando ele ia roubar as coisas dos varais. Ele ia nos varais, roubava todas as roupas, tênis, o que tivesse pendurado no varal. Nossa! Isso porque ele bebia. Ele bebia e roubava para comprar bebida, não era outro tipo de droga, era só álcool. Era mesmo. bebida mesmo, né? Mas teve o caso de uma mulher que chegou bêbada também em audiência. Chegou bêbada, né? aí quando eu falei, mas a senhora veio na audiência bêbada? Não, senhora, é que eu estava com dor de dente
e botei arco no meu dente. Arco? Aí ela queria abrir a boca para eu olhar a cara dela, no pleno. Aí ela levantava, olha aqui, doutora. Eu botei arco, porque eu estava com dor de dente. E o que faz, assim, nessa hora? Olha, na hora, ninguém ensina isso, né? Não tem faculdade, não tem cursinho preparatório, não tem nada que ensina. Na hora, depende. Há momentos que você ri, tem coisas que você acaba rindo, porque você não... Você é juiz, mas é humano, né? Tem coisas que são um pouco, tanto absurdas, bizarras, surreais, que você tem que reagir para impor um respeito, uma seriedade no ato. Então, na verdade, com essa senhora eu tive pena. Estava totalmente embriagada, a sala ficou com cheiro de álcool insuportável. E aquilo desperta em você uma piedade daquele ser humano, né? Que era avó, já tinha uma sequência de históricos de proliferação de netos criminosos, sabe? Nossa. Mas era alcoolista mesmo, já precisava de tratamento, já tinha um neto também no mesmo caminho. Não. Então, tem histórias engraçadas, tem histórias tristes de um neto que toda noite estuprava uma avó, que não andava, não falava, mas os vizinhos começaram a ouvir gemidos numa favela de uma determinada cidade. Toda noite ele se drogava. Quando nós levamos ela para o hospital, ela já estava toda machucada. Ele toda noite fazia isso com a avó. E os vizinhos começaram a desconfiar porque ouviam gemidos, ela não falava mais, ela estava assim no estado vegetativo por falta de recurso. Ficou em casa, né? Ficou no hospital um tempo, eu fui para casa. Então a gente vê coisas que você duvida que um ser humano seja capaz, né? Então, mas essa vivência, esse conjunto de coisas engraçadas, de coisas tristes, de coisas bizarras, de coisas surreais ou de coisas absurdas que você não imagina que um ser humano é capaz, esse conjunto de coisas vão despertando na gente uma sensibilidade maior, talvez um jeito diferenciado de olhar o outro, né? De olhar para si próprio, principalmente. Sim. E o que faz quando o preso diz que não vai depor porque é juíza? Porque é juíza, mas ela é a juíza. Não, só falo com o juiz. Que eu fiz a primeira pergunta, ele fala, só falo com o juiz. Aí eu olhei para o advogado dele futucou ele e falou assim, mas ela é a juíza. Como assim? Baixinha e mulher. Não vou falar nada, não. Não vou conversar com ela, não. Desse Aí jeito? o advogado falou, doutora, suspende a audiência, vou conversar com ele lá fora. Foi lá, conversou com ele. Aí no final ele pediu desculpa. Ele falou assim, doutora, eu não sabia que tinha juíza mulher. Ele falou, isso tem o quê? 18 anos. Já tinha um monte de mulher no judiciário, né? Um monte. Nunca tinha visto uma juíza mulher. E a senhora também é pequenininha, né? E já teve um que pediu R$20 para comprar cerveja? Não, que me deu R$20. Deu R$20? Assim, na audiência? Ele esperava esse processo. Quando eu cheguei na Comac, esse processo já tinha uns 15 anos. E ele envelheceu, né? Quer dizer, aquele processo tinha uns 15 anos, e isso já deve ter mais de 15, quer dizer, isso foi 30 anos atrás. Ele angustiava, vivia angustiado por causa daquele processo. Quando eu cheguei na Comac, eu vi que tinha muitos processos antigos parados, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma semana vou tentar me livrar desse processo antigo, vou marcar audiência e já vou levar sentenças prontas para audiência. E um desses era o processo desse senhor. Era ele e a esposa contra umas outras pessoas. Lá era um problema de terras, conflito de terras. E fiz audiência, ouvi as testemunhas, não teve acordo, ouvi as testemunhas. E como eu já tinha feito mais ou menos um esboço da sentença, foi uma questão só de acomodar os depoimentos ao contexto ali. E eu dei a sentença. Quando eu terminei, li a sentença para as partes. Ele ficou tão emocionado, ele devia ser um senhor assim, de uns 80 e poucos anos, de muito humilde, morava na roça. Ele levantou, que eu falei, agora vocês vão assinar, depois cada um for assinando, pode ir saindo, a sentença está dada. As partes tinham dispensado o prazo recursal, eu fiquei mais tranquila, eu falei, não vai mudar mais essa sentença, porque não vai ter recurso. É isso. Aí, esse senhor levantou, enfiou a mão no bolso, tirou assim, eu vi um monte de nota de R$10, R$20. Ele tirou uma nota de R$20 e falou assim, doutora, para a senhora tomar uma cervejinha. Aí ele me entregou os...
quer dizer, dentro da humildade, da simplicidade dele, né? Ele estaria ali, de alguma forma, retribuindo o que era um dever meu, né? Que era um dever do Estado, né? Sim. Que naquele momento o dever tinha sido transferido para mim, porque eu estava ali representando o Estado. Claro. Né? Aí eu falei com ele, o senhor não precisa, o senhor, não vou aconselhar o senhor a tomar uma cervejinha, porque eu acho que o senhor não bebe, né? Mas pega esses R$20 aí, compra umas 2 latas de leite condensado, faz um bolo, uma torta para comemorar com a sua esposa que está aí. Mas eu faço questão que a senhora tome uma cervejinha. Doutora, que felicidade que essa sentença saiu. Eu pensei que eu ia morrer sem ver essa sentença. E eu costumava dizer para meus estagiários assim, gente, ó, atrás desses processos aí, papel, tem gente, tem angústia, né? Falei, tem gente esperando para casar, esperando uma decisão definitiva para casar, para descasar, tem gente querendo ir embora do Brasil, tem gente querendo voltar para o Brasil, né? Tem gente que quer vender ou comprar alguma coisa, está dependendo. Porque as pessoas veem aquele monte de papel e não conseguem enxergar que ali atrás tem angústia, tem, né? Tem ansiedades, né? Tem esperanças. E aí nesse dia eu até passei a acrescentar mais uma coisa para os estagiários. Falar, agora eu vou acrescentar, tem gente esperando para morrer. Porque foi o que ele disse para mim. Eu agora vou morrer em paz. Porque verdade. Com a legalização desse imóvel, eu sei que a minha velha vai ter aonde morar até o dia dela encontrar comigo. Então, ele tinha a preocupação de deixar a mulher sem um documento comprobatório daquela propriedade rural. Né? Então, aí eu passei a dizer para os estagiários, meu pai, agora tem mais essa, tem gente esperando para morrer. Né? Só vai morrer em paz depois que sair uma sentença. Então, a gente vê a responsabilidade que a gente tem, não a importância que a gente tem. Sim. Né? Não é questão de poder nem de importância. É questão de responsabilidade e sensibilidade, né? É aquilo que eu falei daquela imagem ali. A justiça não pode ser cega, ela tem que olhar o outro. Né? É verdade, é verdade. E você, sim, ainda dá aula, né? Dei aula muitos anos, dei aula 13 anos. Que bacana. Agora hoje eu só faço palestras, o pessoal da OAB às vezes me convida, algumas faculdades também. Que bacana. Então eu não tenho mais uma cadeira efetiva em faculdade. Eu me cansei de ficar em estrada, de ficar para cima e para baixo, e o judiciário está cada dia mais abarrotado, né? Por mais que você trabalhe, você tem a sensação que está enxugando gelo. Então, dar aula hoje seria algo que me tiraria do foco, que a minha profissão é ser magistrada, né? Não é ser professora. Então, hoje eu me limito só a palestras, alguns convites que eu recebo. E os filhos seguiram carreira jurídica? Você acredita que sim? As duas filhas são advogadas aqui em Vitória, trabalham aqui, moram aqui, né? Que legal! Eu até pensei que elas fossem fazer concurso, mas elas gostam da liberdade de ser advogado. Olha que bacana. Elas falam, você é escrava, mãe. Nós a magistratura te prende muito? Me prende muito. Me prende muito. Me prende, inclusive, emocionalmente, porque eu estou sempre ligada nos conflitos lá, com aquela angústia de tentar resolver, a legislação não ajuda, a estrutura que nós temos hoje também de judiciário não ajuda, né? Eu amo, adoro o que eu faço. Que legal. A gente vê o brilho nos seus olhos. Agora a gente entra no momento da entrevista que é um bate-pronto, né? Eu falo que vem à sua cabeça. Nunca diga para uma juíza. Olha, tem tanta coisa que não pode ser com o juiz. Mas, por exemplo, dizer assim, eu não aguento mais esperar o meu processo. Quando as pessoas falam isso para mim, isso me faz um mal. Não. Porque eu sei que elas têm razão. Mas é um contexto muito difícil para você conseguir uma tramitação sem atropelos. Célere, né? O que mais te irrita num processo? Burrice de advogado. É mesmo? Me irrita muito. Advogado que não estuda e que consegue criar prejuízo para o próprio cliente. Isso, para mim, é uma irresponsabilidade. Sem dúvida. O que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? O que eu gostaria de ouvir? Talvez não mergulhe tão fundo. Porque se machuca, né? E eu mergulhei muito fundo no judiciário. É mesmo? O que diria para quem diz que juiz tem vida fácil? Para vir viver comigo uma semana, ao meu lado, só nos horários de trabalho, que representa 50% do meu dia.
Se o dia tem 24, eu trabalho pelo menos 12 horas. Nossa. E trabalho final de semana, trabalho à noite. Processo físico ou eletrônico? Eu gosto do processo físico, ele é mais rápido, de mais fácil manuseio, mas o processo eletrônico, eu acredito que com o aperfeiçoamento da tecnologia, o Tribunal do Espírito Santo ainda está muito aquém do que a gente gostaria que estivesse. Eu acredito que o processo eletrônico vai ser a grande libertação do jurisdicionado. No momento é um calvário, porque não funciona, porque o sistema não abre, a tecnologia não fizeram um investimento no parque tecnológico, né? Implantaram o PJE sem ampliar o parque tecnológico, sem modernizar o parque tecnológico do tribunal. Então, nós temos vivenciado algumas dificuldades gigantescas, mas eu acho que é o futuro. Legal. E eu quero estar preparada para esse futuro. Ah, que bacana. Audiência virtual ou presencial? Depende. Se for de conciliação, a virtual é a melhor coisa de conciliação. Agora, a oitiva de testemunhas, o olhar que você lança sobre o outro, a percepção que você, com os anos, vai desenvolvendo uma sensibilidade de perceber a mentira, a hesitação. E esse calor de estar um de frente para o outro, e eu de frente para testemunhas, de frente para o advogado, contribui muito, porque eu gosto de sempre lembrar que a palavra sentença vem do latim. A origem latina é sentire. Sentença é um ato de sentimento, obviamente, atrelado obrigatoriamente ao acervo probatório. Sim. Mas o sentir, né? A origem da palavra confere a ela a legitimidade do que ela representa. É a exposição de um sentimento, de um sentimento de um juiz singular. Mas, graças a Deus, existe um colegiado formado por vários juízes para rever aquilo caso a injustiça tenha sido cometida por uma interpretação equivocada da lei. Mas eu acho que a audiência física de instrução em acidente de trânsito, em questões possessórias, em questões ambientais, é de grande valia esse contato presencial. Bacana. Se não fosse juíza, seria? Olha, não sei. Acho que não consigo me ver fazendo outra coisa, mas já fui, antes de qualquer posto público por concurso, já fui comerciante. Eu gosto de lidar com as pessoas. Eu sou muito sociável, eu necessito de estar com as pessoas. Então, uma fase da minha vida, eu fui comerciante. E eu gostava desse contato. Então, eu acho que se não fosse juíza, eu seria comerciante nesse Brasil que se sofre muito. Eu acho que eu seria mais uma sofredora com uma porta aberta para a rua. Que legal. Nossa, doutora, muito, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tanta experiência com a gente. É muito bom, né? Muito. Mas eu é que agradeço a confiança, né? Me colocou uma responsabilidade grande, mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha despertado em alguém uma vocação adormecida. Sem dúvida. Né? E saber que nem tudo é só glamour. Exatamente. Mas, e ser juiz não é ter poder, né? Volto a dizer, é ter responsabilidade e sensibilidade. Então, e nós precisamos de juízes comprometidos, né? Com a causa humana, porque nós lidamos com problemas alheios. E temos que ter o discernimento, o equilíbrio necessário para fazer da solução um rascunho, ainda que, embora mal feito, das leis de Deus. Né? Então, a gente tem que estar sintonizado com o alto para ser juiz também. Parabéns. Parabéns, de verdade. Obrigada. E para você, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui se tem uma boa história. Quem sabe você também não aparece por aqui. Um abraço, até a próxima.